E aí, voltei para trazer mais uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa última semana. Mas vamos começar esse vídeo, dessa vez com uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui compartilhando da Tua palavra. Eu peço para que não seja apenas mais um vídeo ou apenas mais uma palavra, Pai, mas que possa haver transformação, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais, no nome de Jesus. Amém. Nesses últimos tempos, eu tô lendo o Êxodo, e eu me deparei com um capítulo que me chamou a atenção, que é o capítulo 24. Nesse capítulo, Moisés, ele entra na presença de Deus. Lá em Êxodo 24:15 em diante, diz assim: E tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto do monte era como fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem, enquanto subia ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Moisés ficou em cima do monte 40 dias e 40 noites. O que isso me deixou pensando? Que eu não lembro a última vez que eu perdi a noção do tempo na presença de Deus. O porquê? A gente corre o risco de nos acostumar com a presença, tanto pela correria do dia a dia, quanto porque ela exige um sacrifício de nós. Então, Moisés ele passou 40 dias e 40 noites apenas na presença de Deus. E no nosso dia a dia, às vezes, o tempo que a gente consegue separar para Deus é 10 minutos. Então, 10 minutos por dia é para Deus. Mas qual foi a última vez que eu e você, nós entramos no nosso quarto sem ter mais nenhum compromisso e a gente falou, aqui eu vou passar um bom tempo, aqui eu vou passar um tempo de qualidade? Qual foi a última vez que eu e você, a gente perdeu a noção do tempo lendo a Bíblia ou até orando? Nós não nos lembramos porque o nosso dia a dia já está muito corrido. Então a gente já tem tempo para fazer tudo e a gente até consegue separar 10 minutos para Deus. Não estou julgando os 10 minutos. É melhor passar 10 minutos do que não ter tempo nenhum para Ele. Mas a gente se contenta só com 10 minutos na presença. A gente se contenta só com 10 minutos orando, só com 10 minutos lendo. A gente pode sim passar o resto do nosso dia orando. A gente pode sim passar o resto do nosso dia conversando com Deus. Mas e o tempo que a gente para e fala, Deus, agora vai ser eu e você somente. Eu e o Senhor somente. Nós nos acostumamos com a presença porque para nós 10 minutos tá bom, não precisa de mais. Porque para nós, esse tempinho que a gente fica no quarto já tá ótimo para ter um relacionamento bacana com Deus. A gente não precisa de mais. Se for para ter mais, a gente vai precisar sacrificar mais para ter esse tempo com Ele. Antigamente, não era tão fácil assim você ter acesso à presença de Deus. Só que esse acesso ele foi facilitado depois que Jesus se entregou na cruz. Igual diz lá em Hebreus 10, do 19 ao 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Talvez a gente não consiga passar tanto tempo assim na presença de Deus, como eu já disse, pode ser pela correria, mas também pode ser por culpa, pode ser por vergonha das coisas que nós já fizemos no passado, de quem nós éramos no passado, e a gente não pode deixar com que essas 3 coisas elas nos impeçam. A gente tem que colocar Deus na nossa rotina, no nosso cotidiano todos os dias. A gente não pode deixar com que a culpa ela nos impeça, porque é justamente nesse lugar santo, é justamente dentro do nosso quarto, que a gente pede perdão por tudo que nós estamos nos sentindo culpado. A gente não precisa sentir vergonha de quem nós éramos. A gente não precisa deixar com que isso nos impeça de passar mais tempo na presença de Deus, porque Ele sabe muito bem quem nós éramos e quem nós somos hoje. O que importa é sermos melhor hoje. E eu só consigo ser melhor hoje se eu for ainda mais próximo de Deus hoje. O que mais me chama a atenção nisso tudo é que não importa se for correria, não importa se for culpa ou mesmo vergonha. É impossível um filho ele fugir da presença do pai. Igual está escrito lá em Salmo 139. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás.
Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada, morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem nas trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não importa a nossa correria, não importa o que tem nos impedido de perder a noção do tempo na presença de Deus. A presença de Deus, ela nos rodeia a todo tempo. Só que o que Deus pede pra gente? Ele quer ter um tempo de qualidade com a gente também. Um pai, ele quer ter um tempo de qualidade com o seu filho. Só que Deus, ele não vai impor isso a gente. Ele não vai nos obrigar. Então não é errado você, uma hora e meia antes de dormir, você desligar o seu celular e entrar no seu quarto para você passar um tempo de qualidade com Deus. Não é errado você acordar um pouco mais cedo, fazer esse sacrifício de acordar um pouco mais cedo para você ler mais, para você orar mais um pouco. Uma coisa que eu carrego comigo é que nessa questão de acordar mais cedo, se por um acaso o meu horário de trabalho mudar, se eu tiver que acordar mais cedo para mim entrar no serviço, eu vou dar um jeito de acordar mais cedo para mim entrar no serviço, para mim não perder meu emprego, para mim não ser demitido. Se eu e você nós arrumarmos um compromisso que nós tenhamos que acordar mais cedo todos os dias, e é um compromisso que a gente não pode deixar de lado, a gente vai sacrificar por aquele compromisso. Mas e os nossos sacrifícios para passar mais tempo com Deus? A gente sempre tem desculpas para isso. Então a gente sempre não consegue ou a gente está muito ocupado. Toda vez que eu e você passamos mais tempo na presença, nós ficamos ainda mais parecidos com Jesus. E é para isso que Deus ele pede para que a gente entre no nosso quarto, para ter um relacionamento com Ele. Quando nós temos um relacionamento com Deus, as nossas feridas elas são curadas. A gente aprende a usar essas nossas feridas para curar as outras pessoas. Deus ele revela o seu coração para a gente. Nós conhecemos ainda mais quem é Jesus. Então sacrificar para passar mais tempo com Deus vale a pena. Sacrificar para passar mais tempo na presença vale a pena. Até que chegue um dia que alguém olhe para mim, olhe para você e fala que vê Jesus nos nossos olhos. Até que chegue um dia que as pessoas elas vão olhar para a gente e falar que elas viram Jesus na nossa forma de falar. Quanto mais tempo a gente passa na presença, mais parecido com Jesus a gente se torna. E é disso que o mundo precisa. O mundo não precisa de mais cristãos sobrecarregados. O mundo não precisa mais de pessoas que não têm tempo nem para descansar. O mundo precisa de mais de Jesus. E a gente vai entregar isso para Ele quando a gente aprender a sacrificar. Talvez o nosso tempo sacrificar alguns dos nossos compromissos para passar mais tempo com Deus. Então sacrificar para passar mais tempo na presença vale a pena. Então que eu e você, nessa próxima semana, possa valorizar ainda mais a presença de Deus, comparado à semana passada. Que a gente possa se entregar cada vez mais e a gente possa buscar, de todo o coração, conhecer a Deus de verdade. Deus, ele quer se fazer conhecido, mas a gente só vai conhecer a Deus no lugar secreto.